o homem mais forte da história. Israel tinha pecado e Deus entregou seu povo para a opressão dos inimigos nessa época dos juízes, e nesse momento os opressores eram os filisteus. Mas o povo clama a Deus, pede ajuda, pede socorro, e Deus lhes vai enviar um libertador. E aí entra a história do homem mais forte da história, chamado Sansão. E como é que começa a história de Sansão? Começa com uma aparição do Senhor Jesus, que era chamado anjo do Senhor no Velho Testamento, para a mãe dele. E está escrito assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, o Senhor apareceu à mãe do menino, que iria chamar Sansão e queria ser o libertador de Israel. Agora tem umas coisas interessantes aqui. Primeiro, que é o Senhor aparece para vir libertar o seu povo. Segundo, a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, que não diz o nome dela, era estéril. Sempre Deus traz libertação através de mulheres estéreis. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Raquel. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, suas mulheres foram estéreis. Então, Deus mostrando que sempre a libertação dele, a libertação do seu povo vem dele, por milagre dele, por ação dele. E assim com toda a salvação de Deus. Então, desde a aparição do Senhor para aquela mulher, ela foi até o seu marido Manoá e falou: um homem terrível, maravilhoso, apareceu para mim, disse isso e isso. Primeiro ela achou que era um homem. E Manoá orou ao Senhor e pediu para Deus enviar de novo o homem. E ele voltou e falou com Manoá, instruiu Manoá e a sua mulher, e eles ofereceram um sacrifício a Deus, e ele subiu no meio de uma chama, no fogo. Manoá achou que ia morrer, porque falou: nós vimos a Deus. Então eles realmente viram o Senhor Jesus. E quem é Jesus? Essa série que eu tenho feito, quem é Jesus e como ele aparece no Velho Testamento para várias pessoas do seu povo. Então, Sansão nasceu, era nazireu, ou seja, consagrado ao Senhor, não podia beber vinho nem cortar o cabelo, e ele foi crescendo, o Espírito de Deus se apossava dele e ele ficava com essa força sobrenatural. E ele começou a agir contra os filisteus, até ele fez algumas coisas estranhas, amarrou 300 raposas, queimou o campo dos filisteus. Depois os filisteus queriam prendê-lo e os homens de Judá, 2.000, foram até o lugar que Sansão estava escondido e o amarraram e o entregaram aos filisteus. Tudo dentro do propósito de Deus, mas ali, quando eles o entregaram aos filisteus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1.000 homens, e ele cantou ao Senhor e orou que com uma queixada ele matou 1.000 homens. Isso está em Juízes 15, com essa queixada,
né, mostrando que a força de Sansão não era um homem forte, porque ele estava indo malhar em alguma academia da época. Ele era forte pela ação do Espírito Santo que vinha sobre ele, né? Mas aí Sansão teve alguns erros, e os erros graves dele foram as mulheres, prostitutas. Ele se apaixonou por uma prostituta, uma mulher do Vale de Sorek chamada Dalila, e ela o atormentou tanto até que ele disse o segredo da força dele. Então aí eles raparam a cabeça dele, ele foi preso, arrancaram os olhos dele, ele ficou cego e rodando uma mó de moinho, até um dia que eles levaram Sansão para entreter os filisteus numa festa para Dagon, que era o deus principal deles, no templo, lá num local grande, cabia cerca de 4.000 pessoas. E Sansão estava ali, e Sansão orou ao Senhor, e ele pediu ao Senhor que restaurasse a força dele, porque Sansão pediu um menino lá que o colocasse entre as duas colunas principais daquele templo, daquele local, eram imensas as colunas. E aí Sansão foi colocado entre as duas colunas, ele orou e pediu a Deus para lhe dar força de novo. E a Bíblia diz, olha que fala a palavra de Deus: ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e diz: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou e com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Deus atendeu a oração dele e ele fez esse morticínio, né? Cerca de 4.000 pessoas. Agora, o que a história de Sansão nos ensina? Para que ela serve para nós hoje? Primeira coisa, não confie na sua força pessoal. Não confie na sua inteligência ou na sua sabedoria, e nem confie em suas riquezas. Sansão caiu nesse erro. Olha que Jeremias falou: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Então, você e eu só devemos nos gloriar em conhecer o Senhor, porque o amor dele, a justiça e o juízo dele estão operando na terra e trazendo salvação sobre todos que confiam nele. Segunda coisa que a história nos ensina: seja obediente ao Senhor. Não abra pequenas concessões. Sansão, ele não podia tocar um corpo morto, mas quando ele matou um leão e depois achou o corpo do leão morto e tinha as abelhas do mel ali na carcaça, ele foi e tocou o corpo do leão morto, né? Então ele abria concessão também. Cuidado junto com isso, cuidado com a prostituição, a sensualidade. A Bíblia diz que a sensualidade e o vinho, quer dizer, a bebida em excesso, tira o entendimento. Muito cuidado. Sansão foi derrotado nessas áreas por causa das prostitutas. Cuidado com as paixões. Sansão, ele foi tão oprimido por Dalila, porque ele ficou apaixonado, que ele entregou o segredo da sua força. Então, cuidado com paixões passageiras. Outra coisa, termine, que a morte e a vida de Sansão nos ensina, termine sua vida
vivendo dentro dos propósitos de Deus. A Bíblia diz que como termina é que conta. É melhor chegar ao fim da sua carreira bem, né, do que chegar ao fim da carreira amaldiçoando a Deus. Ainda que Deus ouviu a oração final de Sansão e usou para matar muitos daqueles inimigos do povo de Deus, ele não precisava terminar desse modo. Pequenos desvios da verdade podem te levar para longe dos propósitos de Deus. Um exemplo disso é um grande navio, um grande transatlântico que é guiado com um pequeno leme, né? Se desvia 1 grau da rota, ali é 1000 quilômetros para frente, você vai estar em outro lugar. Você não vai estar mais onde você propôs. Você jamais vai chegar ao seu destino final. E vale ressaltar, para terminar positivamente, que Deus pode nos colocar no rumo dos seus propósitos de novo se a gente se arrepender, se nós orarmos e nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, porque quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus será exaltado. Então, confesse os seus pecados ao Senhor, confessemos as nossas fraquezas ao Senhor, peçamos a Ele o socorro, porque a Bíblia diz que com Ele está o perdão para que Ele seja temido. Então, tema a Deus, faça do temor do Senhor o seu tesouro, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confie nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua luz como o sol do meio-dia. E a graça do Senhor estará sobre você. E a salvação de Deus não tardará. Porque Jesus é o nosso grande Rei. Jesus é o nosso grande Salvador. Jesus é o grande Senhor que deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar. Mas se você não crê, você já está condenado. Foi isso que Jesus falou. Então, confie no Senhor, nesses momentos de dificuldade que o mundo passa, que Ele seja o tesouro do seu coração. Um grande abraço, que o Senhor te coroe de graça e de misericórdia.